Chegam feriados, períodos de festas ou até mesmo as férias com a família, o carro fica lotado, todo mundo dentro e aí todo mundo sai para viajar. Só que nessa hora, quem tem carro com câmbio automático é muito importante saber conduzir da maneira correta, operar o câmbio da maneira certa para evitar problemas. E o problema maior é o superaquecimento do óleo da transmissão automática. Isso é muito comum devido a esse uso incorreto. O segundo fator é, claro, a falta de manutenção, como a própria troca do óleo do câmbio automático, né? Um óleo já degradado, um óleo oxidado ou então contaminado devido ao desgaste dos componentes internos também vai facilitar com que você tenha esse tipo de problema. E aí a escolha de um bom óleo lubrificante vai ajudar, é claro, na operação, nas trocas de marcha da maneira correta, troca de marcha mais suave, economia de combustível e também a durabilidade do sistema. Mas o seguinte, então você está com o seu carro lotado, vai pegar uma subida de serra, por exemplo, a única coisa que você não pode fazer é manter o câmbio automático em D. Muita gente pensa que câmbio automático é só manter no D, sair acelerando e boa. Na verdade, não. Dependendo da condição de uso que você tem, principalmente nessa de carro cheio, carro lotado com carga ou reboque, você precisa utilizar os modos o qual esse câmbio automático oferece. No caso da nossa caminhonete aqui, nós temos aqui algumas letras e números, como por exemplo, a letra D, o drive em si, temos o 3, o 2 e a letra L. Letra L representa a primeira marcha e aí o 2 e o 3 a segunda e terceira marcha, ou seja, são os elementos limitadores de marcha. Colocando em um deles será então a marcha limitada, portanto no L ficará somente na primeira marcha, no 2 somente até a segunda marcha e no 3 só trocará de marchas até a terceira, não passando então para a quarta. Portanto, nessa condição de subida de serra ou então uma região que você percebe que o carro está trocando muita marcha devido a esse carro estar carregado, você deve escolher exatamente a condição o qual vai evitar uma troca demasiada de marchas, ou seja, se você percebe que a sua velocidade é baixa, coloque no 2 e aí então você vai limitar até a segunda marcha, evitando com que numa situação onde você tem uma queda de rotação, o câmbio automático jogue uma terceira marcha e novamente quando você retoma a aceleração, ele então reduz uma segunda e fica então naquelas trocas constantes, o que ocasiona esse superaquecimento do câmbio. Mas Kleber, o meu carro ele não tem esses limitadores de marcha, ele tem o D2 e D3, funciona exatamente a mesma maneira, somente a nomenclatura para outro tipo de montadora. Mas Kleber, o meu câmbio ele não tem nem D2, nem D3, nem 3, nem L, nem nada, ele só tem a letra D e S. Nessa condição você vai utilizar o S. O S é o modo esportivo, onde ele prolonga as trocas de marcha utilizando uma rotação mais elevada, ou seja, ele não vai trocar tanto as marchas, não vai trocar constantemente em baixas rotações, priorizando o consumo de combustível. Kleber, meu carro não tem a letra S, só tem o D e o M. Portanto, então, nesse tipo de situação, você vai usar o modo M, o modo manual, ou seja, da mesma maneira que você tem no câmbio manual, você vai trocar as marchas no tempo, evitando novamente com que o câmbio fique trabalhando, sempre priorizando a economia de combustível. Esse é o modo de operação quando você coloca o seu carro em D. Portanto, numa situação de rodovia com velocidades constantes ou então com pouca oscilação de velocidade e rotação, o D é essencial e é o mais recomendado, porque assim você vai ter economia de combustível. Mas nessa situação onde você percebe que as trocas acabam sendo constantes, aí sim é melhor você intervir e utilizar o câmbio da maneira correta. Kleber, agora eu tenho uma dúvida. Eu tenho que parar o meu carro para tirar do D para colocar no 3, no 2, no 1, ou então trocar do D para o modo S, o modo esportivo, ou para o modo M? Não é necessário você parar o seu carro, mas é importante você ter bom senso. Por exemplo, você está em D, numa quarta marcha a 120 km por hora. A terceira marcha você precisa saber qual que é o limite de velocidade dela. Por exemplo, 100 por hora. Se você está 120, você não pode jogar uma terceira marcha, pois o limite dela é 100. Então é importante você conhecer os limites de velocidade de cada marcha quando você tem esses limitadores. Se você está, por exemplo, em D, mas você quer passar para o modo S, independentemente da velocidade que você está, você pode trocar. Da mesma maneira, você pode passar do D para o M, o modo manual. E isso não tem nenhum tipo de problema. Somente quando são os limitadores de marcha que você precisa saber a velocidade máxima de cada marcha antes de reduzir. Se for para subir, não tem problema nenhum. Agora que você já sabe como operar, deixa aqui nos comentários se você já sabia dessa informação
não. Aliás, se ficou qualquer tipo de dúvida, se ficou, não tem problema nenhum que eu vou esclarecer aí mais para você, ou até mesmo fazer mais vídeos para ajudar você a saber utilizar o câmbio automático da maneira correta. É claro, também ter mais durabilidade, prazer de dirigir e por aí vai. Aliás, quer aprender a fundo como cuidar bem do seu carro? Acesse o link na descrição do nosso guia definitivo de manutenção automotiva. Um grande abraço e até mais.